Você já parou para se perguntar se direitos sobre propriedade intelectual são legítimos? É sobre isso que a gente vai falar depois da vinheta. Primeiramente, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu canal. Se você é novo aqui, já se inscreva, porque tem muito conteúdo bacana. Se você já é inscrito, verifique se você continua inscrito, porque o YouTube tem o péssimo hábito de desinscrever as pessoas, certo? Não se esqueça também de deixar o seu joinha e comentar ao fim. Hoje eu vim trazer mais uma resenha de livro para vocês. O livro é Contra a Propriedade Intelectual, do Stephen Kinsler, que inclusive foi uma sugestão de um inscrito aqui do canal, muito obrigada. E se você também tem sugestões de livros ou de filmes para mim, é só deixar aqui abaixo nos comentários que eu vou procurar com todo carinho, certo? E como o título já diz, esse livro vai falar sobre o quê? Ele vai ser um tratado contra os direitos sobre a propriedade intelectual. Do que ele está falando? Ele está falando, por exemplo, de direitos autorais, patentes, esse tipo de coisa, que inclusive já deu muita confusão em vários países. Pessoas a favor desses direitos, pessoas contra. Inclusive, ali no início dos anos 2000, era um assunto que estava muito em alta, porque tinha aqueles programas para baixar música. Hoje em dia a gente ouve tudo no YouTube, né? Mas antigamente, como as pessoas idosas dizem, no meu tempo, a gente tinha que baixar um programa tipo Napster ou LimeWire e procurar a música ali e dar sorte de conseguir baixar sem vir nenhum vírus e dar sorte de ter baixado a música certa. E isso para as gravadoras na época foi um grande problema, porque as pessoas pararam de comprar CDs, pararam de comprar discos, né? E começaram a baixar tudo de graça. E então teve aquela discussão se isso era ético, se não era. E muita gente, inclusive autores libertários, que o autor, o Kinsler, vai rebater, acham que existe sim justificativa para existirem direitos sobre propriedade intelectual. Mas o Kinsler vai argumentar, e de forma bastante convincente, na minha opinião, que não existe justificativa para que existam esses direitos. E aí inclusos os direitos autorais, os direitos de patente. E aí, ao longo do livro, que é um livro bem curtinho, são umas 60 páginas, ele vai argumentar por que isso é, na verdade, ilegítimo do ponto de vista libertário. Ele vai dizer que os direitos de propriedade intelectual, eles necessariamente violam o direito de terceiros sobre a sua propriedade. O que isso quer dizer? Vamos supor que alguém tenha escrito um livro. E aí eu comprei esse livro e eu resolvi imprimir esse livro aqui na minha casa com a minha própria tinta e o meu próprio papel. Se você for pensar nisso, de acordo com as leis de direitos autorais, eu não poderia estar fazendo isso. Então, essa lei está me impedindo de utilizar a minha própria propriedade, o papel e a tinta, da forma como eu achar melhor. Então, necessariamente, para você proteger o direito de propriedade intelectual de alguém, você vai estar violando o direito de fazer com a sua propriedade que você bem quiser de outras pessoas. Esse é o problema número 1. O problema número 2 é que ele vai dizer que os direitos de propriedade, eles estão aí para impedir que as pessoas entrem em conflito por conta de recursos escassos. Se o recurso ele não é escasso, não tem motivo para haver conflito. Por exemplo, vamos supor que exista um cortador de grama. Eu não posso usá-lo no meu terreno ao mesmo tempo que você usa o mesmo cortador no seu terreno. Ou eu uso naquele momento, ou você usa. Então, para não ter um conflito por conta desse recurso escasso, no caso cortador de grama, a gente tem que estabelecer quem é o proprietário legítimo, ou eu e você. No caso de produtos culturais e ideias, não tem necessidade de haver um conflito. Por exemplo, se eu invento um novo método para cortar grama de forma mais eficiente, nada impede que você utilize o mesmo método. O fato de você utilizar esse método não me impede de continuar utilizando.
Então, apesar de eu ter sido a criadora desse método, você usando, eu mesmo assim não perco nada. Então, ideias, produtos culturais não são, nesse sentido, recursos escassos. Então, a posição do autor é que as leis de propriedade elas devem servir para delimitar os proprietários legítimos de recursos escassos, não de produtos de trabalho ou produtos culturais. Até porque é uma coisa difícil de ser feita. Se a gente for pensar, se a gente tivesse que, por exemplo, pagar royalties para cada técnica que a gente utiliza, para cada produto, a humanidade não conseguiria progredir. Se a gente pensa hoje em dia em tecnologias que hoje para a gente são básicas, alguém teve que inventá-las. Imagina se para a gente usar essas tecnologias, a gente tivesse que continuar pagando direitos ao inventor original. Por exemplo, a questão de construir uma casa. Alguém, um dia, teve ideia de sair das cavernas e construir uma casa ali com madeira, com cipó, e as outras pessoas viram e acharam que era uma boa ideia e copiaram. Imagina se essas pessoas não pudessem fazer isso, porque aquela pessoa que teve a ideia primeiro estaria protegida por alguma lei e essas pessoas que viram a ideia e gostaram tivessem que pagar algum royalty para terem permissão de construir suas próprias casas naquele modelo. A gente ainda estaria na Idade da Pedra. Tanto é assim que os direitos sobre patentes, sobre livros, músicas, etc., eles não são eternos. Mas aí a gente vê, como o autor vai mostrar, a questão arbitrária dessas leis. Porque dependendo do lugar, você tem um determinado período onde aquela lei de direitos autorais vale. Por exemplo, em alguns lugares, o autor tem direitos autorais até 70 anos depois da publicação do livro, ou depois da morte do autor. Enfim, não importa. A questão é que é completamente arbitrário. Por que 70 anos e não 150 anos? Por que não eternamente? É uma coisa assim que não tem uma justificativa natural. Aí você pode dizer, que foi o que eu pensei antes de eu começar a ler o livro, tá, mas se as pessoas não puderem mais proteger a sua propriedade intelectual, qual é o incentivo que essas pessoas têm para continuar produzindo? Vamos supor que você tem uma banda e você vai lá, faz as suas músicas. Se você não está protegido por lei nenhuma e qualquer um pode compartilhar sua música, copiar inclusive, qual incentivo você vai ter para continuar fazendo aquele trabalho artístico? Ou um trabalho científico, qualquer coisa que envolva criatividade. E realmente foi a primeira ideia que eu tive. Mas o autor vai dizer que não existe assim, nada provando que essas leis de direitos autorais e de patentes, elas realmente promovam a riqueza e o desenvolvimento de países. E mesmo se fosse assim, isso não é uma justificativa para violar o direito de outras pessoas. Não é porque algo é benéfico economicamente para a maioria que você pode violar o direito dos indivíduos. Então aqui ele vai ser contra essa justificativa utilitarista. E assim, do ponto de vista ético, eu acho que ele argumentou muito bem. E ele vai mostrar também como essa questão dos direitos sobre propriedade intelectual é uma coisa complicada. Você pode pensar, por exemplo, a pessoa A escreve um livro e ela vende para a pessoa B. E nesse contrato ela estipula que a pessoa B não pode copiar esse livro e não pode ter nenhum tipo de lucro com esse livro, que ela só pode possuí-lo e lê-lo. Tudo bem. Mas vamos supor que uma terceira pessoa, uma pessoa C, fique sabendo da história desse livro. Essa pessoa C, ela não entrou em nenhum contrato com essa pessoa A. Por que ela estaria proibida de utilizar esse conhecimento para fazer o que ela quisesse? É muito difícil você restringir as pessoas de agirem sobre um conhecimento
que elas conseguiram independentemente da maneira. Aí ele vai dar um outro exemplo que eu achei bem interessante. Vamos supor que existe um fazendeiro e esse fazendeiro descobriu que sobre as terras dele tem petróleo. Aí ele vai pensar, bom, se sobre as minhas terras aqui no subsolo tem petróleo, então vai ter petróleo também sobre as terras dos meus vizinhos. Aí ele pensa, bom, eu descobri isso, mas os vizinhos ainda não sabem. Então eu vou tentar comprar as terras desses meus vizinhos por um preço mais baixo. Só que uma segunda pessoa invade a terra desse fazendeiro e descobre que tem petróleo ali. E ela resolve contar para a cidade inteira que existe petróleo naquela região. Logo, todo mundo fica sabendo que as terras elas têm um valor muito mais elevado do que elas tinham anteriormente. Aí você pode dizer, não, essa pessoa que invadiu a propriedade, ela deve ser punida, certo? Mas e as outras pessoas que ficaram sabendo dessa informação terem invadido propriedade nenhuma? Elas têm que fingir agora que elas não sabem que tem petróleo ali, elas têm que vender as terras dela por um preço mais baixo, porque a pessoa que deu a informação conseguiu a informação de modo ilegítimo. Vocês estão entendendo? É uma coisa muito difícil de você obrigar a pessoa a fazer. Então, essas leis sobre propriedade intelectual, elas são necessariamente arbitrárias. Acho que eu nem preciso dizer que é um livro muito polêmico. Mesmo sob o ponto de vista libertário, tem autores que discordam, mas eu achei a argumentação do Kinsler bastante interessante e eu achei também ele bastante persuasivo. Eu não sei o que vocês acham, se vocês já leram. Se já, comentem aqui abaixo o que vocês acharam. Comentem se vocês conhecem livros similares, certo? Não se esqueçam de deixar o joinha. E a gente vai se ver no próximo vídeo. Beijo, até a próxima!